é José Carlos Amaral, eu sou instrutor da Escola de Governo, né, trabalho junto à escola aí tem 5 anos. Sou o servidor do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, né, que é subordinado hoje à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. E dentre as disciplinas que eu trabalho junto à EGOV, né, como a parte de segurança socioeducativa, procedimentos de segurança e unidade de internação, né, nós lidamos com questão de uso de tonfa, né, bastão tonfa em serviço, vulgo, né, cacetete. Dentre as disciplinas que eu ministro, né, uma das que eu mais gosto, inclusive, é a parte de defesa pessoal. A gente ministra essa disciplina tanto de defesa pessoal que a gente considera civil, né, para o público em geral, para o serviço público em geral, que não lida com atividades operacionais, como também com atividades operacionais propriamente ditas, servidores do sistema socioeducativo, servidores de carreiras fiscais, né, serviços aí de instituições que trabalham com segurança, né, e que precisam lidar ali com a defesa pessoal no dia a dia. Bom, a gente tem muita questão de o que é a defesa pessoal, qual a relação dela com as artes marciais, qual é a diferença, até onde vai a defesa pessoal, até onde vai a arte marcial. Vamos lá. A defesa pessoal surgiu com o advento das artes marciais, né? Hoje é em voga muito grande, tem uma adesão muito grande da defesa pessoal. A gente tem que saber primeiro o nosso aspecto histórico. A defesa pessoal tem mais de 600 anos, ela se confunde com a história da própria humanidade, com a história da defesa pessoal e das artes marciais são juntas, né? Toda a arte marcial traz em si o aspecto da defesa pessoal, contudo com visões diferentes, com formas de fazer diferentes. Então você tem ali diversas modalidades, tem modalidades aí com mais de 600 anos, né? Exemplo, eu pratico Karatê, né, do estilo Uechi-Ryu, né? Também faço Kobudo, que é o uso de armas japonesas, também pratico e já pratiquei um tempo atrás também Judô e também Jiu-Jitsu. Então, para você trabalhar com defesa pessoal hoje em dia, é interessante você conhecer mais de uma arte marcial, para que você consiga ter experiência, ter essa vivência de outra modalidade, às vezes completamente distinta de uma que seja especialmente a sua. Então, a defesa pessoal e as artes marciais têm uma origem muito antiga, né, que remonta aí à época da Índia, até do conhecido Bodhidharma, que foi a pessoa que chegou à China e viu o estado dos monges à época, né, considerados monges de Shaolin, que passavam muito tempo ali orando, em concentração, e acabava que seus corpos ficavam muito fracos. E ele acabou ensinando a arte marcial, um modo de fortalecer o corpo, né, e também de ter saúde. Dessa forma, foi-se, digamos ali, os primórdios, um dos primórdios das artes marciais, surgiu nessa historinha, né, de Bodhidharma sair da Índia e ir para a China, observar essa situação dos monges Shaolins e eles acabarem aprendendo as artes marciais. Foi a primeira concepção ali, né? Existem algumas outras vertentes, é claro, mas essa é a primeira história, digamos assim, de expansão das artes marciais. Então, o que seria defesa pessoal? Defesa pessoal é a sua forma de se defender, né? Então, quem pratica alguma arte marcial vai se defender conforme aprendeu. A gente só tem como se defender conforme a gente treina. Ah, mas eu nunca treinei nada. Se eu for me defender, você vai se defender usando o instinto primitivo, o instinto do ser humano, né? Enquanto indivíduo, entre aspas, né? Que vai procurar ali o instinto animal para procurar se defender, mas sem técnica, sem tentar fazer isso de uma forma mais eficiente. Então, a defesa pessoal, em conceito, seriam isso, né? Algo inerente a diversos tipos de artes marciais que trazem essa forma de fazer. Então, exemplo, o Muay Thai tem uma forma, né? A gente tem basicamente 2 grandes grupos, que seriam artes marciais de percussão, né, que você tem aí de impacto, que seria Muay Thai, boxe, Karatê, Taekwondo, né, você tem boxe chinês, e você tem outras que são de luta agarrada, né, que você tem ali o Judô, você tem o Jiu-Jitsu, você tem luta greco-romana, né, e outras mais que lidam com essa temática de luta agarrada. Já você tem outras artes marciais que trabalham lutas armadas, né, por exemplo, o próprio Kobudo, né, que trabalha com o uso de armas, né, que eu pratico também, é uma das artes marciais que lida com isso, os de bastões. Quem vai se lembrar aí da época das tartarugas ninjas vai se lembrar bem, né? Um bastão, o outro carrega um nunchaku, né? Que é 2 bastões curtos com uma corrente no meio, né? Os sai, que são aqueles 2 garfos de aço, né? Que são como se fosse um mini tridente. Então você tem diversos tipos de armas também. A humanidade
se confunde com a defesa pessoal, porque a partir do momento que o ser humano sentiu essa necessidade de se defender, né, de se defender de animais, se você olhar na pré-história, a primeira defesa da humanidade foi o quê? Correr. Né? Porque se você corre, o animal não te alcança, você consegue se defender. Então, a parte mais primitiva da humanidade, né, inicialmente correndo, depois começou o quê? Olha, se eu subir na árvore, eu vou me livrar dos predadores XY. Então, o que aconteceu? Na verdade, a defesa pessoal foi se confundindo com o ganho de inteligência do próprio ser humano. Né? A forma com que ele foi percebendo o ambiente e foi se antecipando. E isso fala muito da defesa pessoal, que é a forma como você antecipa que algo aconteça para evitar que aquilo aconteça. Então, com a própria descoberta do fogo, né, o ser humano primitivo, né, ele descobriu que o fogo afastava, né, predadores ali que poderiam matar ele. Então, o uso da inteligência de forma preventiva começou-se nos primórdios da humanidade. Né? Se eu utilizar o fogo, eu vou afastar predadores. Isso já é uma forma de eu me defender. Eu não preciso ir para o embate. Né? É utilizar a inteligência. Então, esse foi o fundamento, digamos assim, da defesa pessoal, né? Os primórdios. Muitos servidores, né? A gente tem o curso de defesa pessoal para carreiras fiscais, a gente tem o curso de defesa pessoal para mulheres na escola de governo, um curso de 20 horas, né? Que aborda diversas disciplinas, dentre luta agarrada, luta em pé, né? Nós temos diversos tipos. Né? Ela hoje é ministrada com 2 instrutores, né? Eu e o Israel Carrara. E o Israel, ele é faixa preta de judô, tem experiência também um pouco de Muay Thai, pratica jiu-jitsu, né? Já do meu lado, eu tenho experiência no karatê, né, do Ichiryu. Eu pratiquei já jiu-jitsu, né, ainda estou praticando. Um pouco devagar, mas eu estou praticando. E também judô, já pratico kobudo, que é o uso de armas. Então a gente fez o quê? A gente juntou diversas técnicas, né, para a gente fechar um curso que fosse interessante, né, que fosse conciso e funcional para quem quisesse aprender defesa pessoal ali no âmbito da escola de governo. E muitos desses alunos ali do GDF, diversas carreiras, DETRAN, AGFIS, Saúde, SAMU, né, diversas instituições, sempre falam assim, qual é a melhor arte marcial para eu me defender? Isso não existe. Né? A arte marcial você tem que primeiro pensar no seguinte, no seu bem-estar. Qual que vai ser a melhor para você, qual que você vai se sentir bem fazendo. A primeira coisa que eu falo é separar os 2 grandes eixos. Eu gosto de uma luta de contato, né, de percussão, socos, chutes, joelhadas, ou eu gosto de luta agarrada. Às vezes tem gente que acha que não gosta de uma e quando vai fazer, né, até gosta, muda de opinião. Então a primeira coisa é você definir, entre aspas, assim, o gênero, né, qual arte marcial que eu prefiro, né, qual tipo de arte marcial. E a partir disso você vai filtrando. Exemplo, eu gostei de uma luta mais de percussão. Então você vai escolher lá entre o Muay Thai, um boxe, o Taekwondo, o Karatê, né, o boxe chinês. Então você vai ver ali dentro daquele hall qual que te interessa mais. Assim como, gostei da luta agarrada, judô, jiu-jitsu, greco-romano. Né, tem gente que prefere MMA também, artes marciais mistas. Então, primeiro é isso, não existe arte marcial que vá completar no sentido 100% o seu jogo de defesa pessoal. Você vai ter que aprender uma e aquilo ali, né, se você quiser fazer uma arte marcial, é claro, você vai ter ali um rol de técnicas inerentes àquele sistema de arte marcial. Então, a defesa pessoal envolve a interdisciplinariedade de todas essas artes marciais. É o Aikido, o Judô, o Karatê, o Jiu-Jitsu, como eu falei, no próprio curso aí da Escola de Governo, né, a gente promove essa união de diversas técnicas entre eu e o colega instrutor, Israel, para que a gente consiga fazer o mais limpo possível, o mais funcional possível, dentro do rol de técnicas que a gente conhece, as que vão trazer maior vantagem pela simplicidade, objetividade e eficiência. É dessa forma que a gente trata. Dentro da situação de defesa pessoal, tem uma coisa muito clara que a gente tem que seguir, é o seguinte, a diferença entre o uso da força e o uso da violência. Né? A gente tem que entender que a defesa pessoal é uma forma que eu me defenda, que eu consiga repelir uma injusta agressão. Então, o próximo tópico que a gente vai abordar é exatamente essa diferença, onde acaba a força, onde começa a violência e vice-versa. Né? São dispositivos diferentes, inclusive a força é um advento legal, um dispositivo previsto em lei,
E a gente vai fazer essa separação entre as duas modalidades aí, dois dispositivos completamente distintos. Então, como a gente tem, a violência é o quê? A defesa pessoal é para que eu possa me defender. Então, se eu estou com uma injusta agressão, né, a pessoa está me agredindo, está na iminência de me agredir, né, isso gratuitamente, sem nenhum motivo, isso é violência. Então, se eu utilizo de uma técnica sem um motivo de eu me defender, ou defender terceiros, isso vai acabar sendo uma violência. Já a força não, é o uso de dispositivo legal por parte do Estado, que utiliza por meio de seus agentes para repelir injusta agressão, né, e manter a ordem. Então a força ela é prevista, inclusive, na portaria interministerial do governo federal 4226. Então ela tem esse dispositivo formalmente instituído e ela trata isso, o uso da força estatal, né, nesse caso profissional, né, do uso da força. Então você tem essa diferença. Então a gente tem que ter em mente que a defesa pessoal ela é uma forma de defesa, é uma forma de proteção da minha integridade física, da minha vida ou de terceiros. A gente tem que ter isso muito na mente, né? A gente tem que ter isso muito claro. Outra questão é a diferença da defesa pessoal, entre aspas, civil, urbana, né? Do popular, né, da pessoa que não está diretamente subordinada ao Estado, naquela condição de agente público, e da defesa pessoal do servidor, do agente público ali, né, uma defesa pessoal operacional. Qual a diferença entre elas? Eu, na rua, eu vou poder fazer, né, uma defesa pessoal como forma de legítima defesa. Né? Então, sofrer uma agressão, eu vou me defender. Posso me utilizar de diversos artifícios diferentes, né, de objetos, posso me utilizar de um soco, um chute. O objetivo é o quê? Eu bater na pessoa? Não. O objetivo é eu sobreviver, sair com vida. Então eu tenho que sair daquela situação ali da forma mais rápida possível, né, evitando ao máximo o conflito. Então o máximo que eu conseguir afastar da pessoa, fazer um golpe ali que desestabilize o indivíduo e faça com que eu tenha uma fuga rápida. Por quê? Eu tenho que chamar os órgãos de segurança pública, a polícia militar, fazer o acionamento aí das instituições para que cuide daquela situação, porque eu não estou ali numa condição do embate, num combate. A gente tem que separar que defesa pessoal não é uma luta, não é um embate. É uma forma rápida de você, às vezes, estabilizar um determinado agressor e se evadir daquele local rapidamente. O seu objetivo é sobreviver, preservar a sua vida e sua integridade física. Já no caso de uma defesa pessoal, de um operador da lei, de um agente que executa a lei, ela já muda, né? Você já tem ali que o operador às vezes tem que ir para cima da situação quando está todo mundo saindo, né? Que nem eu falei, existe no caso, por exemplo, dentro do sistema socioeducativo, né, uma briga entre internos. Os nossos colegas agentes, eles não podem simplesmente sair daquela, se afastar da briga, eles têm que entrar na briga, fazer a intervenção e mobilizar aqueles internos, ou um colega, por exemplo, que trabalha com atividade de trânsito, fiscalização, exemplo, um indivíduo com bêbado, por exemplo, com um estado alcoólico já avançado, parte para cima da equipe, né, do Detran, por exemplo. Então, o colega vai ter que fazer o quê? Realizar a contenção, mas uma contenção que preserve a ele, a equipe dele, a sociedade, as pessoas que possam estar ali, inclusive o próprio agressor. Então, o que acontece? Eu vou utilizar de mobilizações táticas, por exemplo, né, que já é um outro dispositivo. Imobilização tática hoje em dia está muito na moda, né? Lanterna tática, caneta tática, calça tática, mas na verdade é muito marketing, né? Mas o que acontece? O tático se refere à sua capacidade de utilizar um determinado objeto, uma determinada habilidade de forma tática, né? De forma a utilizar ali uma estratégia para atingir um determinado fim. Então, uma caneta, né, uma caneta da empresa X, igual essa daqui, por exemplo, é uma caneta comum, mas a partir do momento que eu faço um uso diferente nela, ela pode se tornar tática. É a forma que eu utilizo ela que me dá essa capacidade tática, né? Então, essa tática refere-se ao próprio operador, que tem essa expertise, esse tirocínio, de realizar essa capacidade, a utilização desse objeto de forma tática. As imobilizações da mesma forma. Então, se eu tenho um indivíduo a ser imobilizado dentro do âmbito na minha função como executor da lei, quanto mais operadores ali eu tiver,
menos trabalho eu vou ter. Porque numa situação de defesa pessoal na rua, posso estar em 1-para-1, sobreviver e me evadir do local. Numa situação de abordagem, né, de resistência, de agressão gratuita, eu preciso conter aquele indivíduo porque eu sou um executor da lei. Dependendo do caso, eu preciso realizar a contenção daquele indivíduo. Né? Carreiras policiais, né, colegas aí das instituições de segurança pública em geral, pode ser necessário realizar contenção. Né? Colegas de saúde mesmo, que trabalham às vezes com cidadão em surto. Então a gente tem que saber realizar uma contenção para que evite danos, lesões ao próprio causador de uma crise, né? E a gente chama de crise é o quê? Qualquer evento que altere ali a normalidade do trabalho. Então, o indivíduo que está alterado, alcoólico ou então com algum surto, né, psicológico, ele está em crise, né? E você precisa às vezes realizar a contenção para a própria proteção dele. E você vai se utilizar de mobilizações. Então, às vezes você vê 2 operacionais em cima de um indivíduo. Então, na verdade, é a célula que a gente chama de célula mínima de mobilização. Então você precisa de no mínimo 2 operacionais para imobilizar aquele indivíduo. Isso que a gente tem que considerar também fatores determinantes, que é o quê? A compleição física do indivíduo a ser imobilizado, a minha compleição física, né? A capacidade técnica que eu possuo e a capacidade técnica que o indivíduo a ser imobilizado, por exemplo, possui. Né? Que é, no caso, o que a gente tem de desconhecido, né? Porque eu conheço minha habilidade, às vezes eu conheço também do meu colega, eu sei o tamanho, a gente consegue fazer uma mensuração ali, mas é um fato que você nunca conhece a capacidade técnica de quem você vai fazer abordagem, fazer mobilização. Então, quem trabalha no âmbito do poder público e for realizar abordagens que vá se utilizar de técnicas de artes marciais e defesa pessoal, sempre tem que ter muita cautela. A gente tem que, o fator físico, né? O porte físico, é claro que também é considerado. Né? Não é um fator 100% determinante, mas é um fator considerável, com uma diferença de você imobilizar um indivíduo, às vezes, de 1,60 m, né, com 60 e poucos quilos, e você imobilizar um indivíduo de 1,95 m, de 120 quilos. Né? Então, vai alterar ali. Então, tem que ter o quê? No mínimo 2 operadores. Posso ter 3? Posso. Posso ter 4? Posso. Posso ter 5, Zé Carlos? Bom, 5 eu até brinco com o pessoal em sala, já começa a ficar desorganizado, né? Você tem que saber trabalhar, saber o que cada um vai fazer. Então, exemplo, se eu tenho 4 pessoas, 2 vão nos braços, 2 vão nas pernas, eu consigo conter o indivíduo utilizando menos unidade de força do meu corpo. Isso preserva a integridade física do agressor e também a da minha equipe, que eu utilizo, o meu corpo inteiro, por exemplo, para conter um braço só. O outro colega contendo outro braço, outro colega contendo outra perna. Então vai acontecer o que nesse contexto? Eu vou utilizar de mais operacionais, de mais agentes executores da lei naquele momento, só que eu vou utilizar uma força por unidade individual ali de cada operador muito menor. É diferente de 2, eu já utilizo uma força maior. E 1-para-1, é o que eu falo, 1-para-1 acaba sendo um combate. Né? Eu só vou atuar no 1-para-1 se eu realmente não tiver outra opção, estou sendo agredido gratuitamente do nada e eu não tive tempo de mobilizar a minha equipe. Então tem que ter isso em mente. Pode acontecer? Pode. Né? Uma injusta agressão inesperada. Então a gente tem que ter isso em mente, mas via de regra, se eu estou trabalhando enquanto agente executor da lei e for me utilizar de técnicas de defesa pessoal, técnicas de mobilização nesse contexto, né? A imobilização ela é uma técnica advinda de alguma arte marcial que está sendo utilizada para conter, que não deixa de ser uma técnica também de defesa pessoal. Né? É digamos assim, um braço da defesa pessoal, as imobilizações, mas que também fazem parte desse contexto, né? Porque se você consegue imobilizar, conteve aquele indivíduo agressor, né? Você cessou sua ação operacional. Então a gente tem que ter muito isso em mente, né? Das nossas equipes, seja a instituição que você, servidor, pertence, eu preciso treinar. Né? Às vezes tem colega que fala, o indivíduo X da minha equipe ele é faixa preta de arte marcial X, então eu estou tranquilo. Não. Você, enquanto operador da lei, tem que treinar, tem que saber um rol de técnicas para se capacitar. É o que eu digo, a defesa pessoal ela é como uma caixa de ferramentas. Para quem tem um martelo, todo parafuso é prego. Então, agora se você tem um martelo, uma chave de fenda, uma chave Phillips, você tem um alicate, tem um outro alicate de bico, você começa a ter diversas ferramentas distintas para conseguir utilizar numa situação de crise. Né? Claro, crise não acontece toda hora e nem é desejável que aconteça,
mas se acontecer, você tem que estar preparado para que ela aconteça. Então é interessante que os colegas, né, não precisa ser um faixa preta, nenhuma arte marcial, não é isso. Mas é interessante que se façam cursos e que se treine, às vezes ali no plantão, com um colega, né, algumas técnicas que estejam ali alinhadas entre a equipe, porque no dia que for necessário, a equipe sabe utilizar. Né? Você não precisa confiar em um colega que sabe algum tipo de arte marcial, que é graduado, que é faixa preta, mas porque ninguém age sozinho, todo mundo tem que agir em equipe. Né? Se eu estou utilizando a situação de mobilizações, defesa pessoal no âmbito institucional, eu tenho que agir enquanto equipe, né? Enquanto grupo, né? Cercar aquele indivíduo e fazer com que todo mundo trabalhe em equipe para, né, imobilizar, conter aquele dado agressor. Então, não confiar em um indivíduo da equipe, mas que ele também possa confiar que por mais que ele tenha uma técnica que sobressaia, né, ele sabe que a equipe dele trabalha. Faço o exemplo aí da seleção brasileira de futebol. Né? Todo mundo fala, por exemplo, Neymar, é muito bom, mas ele sozinho não ganha jogo nenhum. Eu preciso que a minha equipe tenha um nível técnico, né, para que ele, por exemplo, possa sobressair, mas ele sozinho vai perder. Né? Então, é mais ou menos a mesma analogia quanto a isso, ok? Em relação à imobilização e equipe, todas as equipes têm que estar alinhadas, têm que estar procurando entender a técnica um do outro, né? Saber executar um rol de técnicas definido para imobilizações específicas que se aplicam à atividade de rua, atividade operacional, né? Que a gente ensina também nos cursos. Bom, o terceiro tópico que eu ia tratar com vocês, né? Então já tratamos da defesa pessoal de rua, nós já, né, da origem da defesa pessoal, nós tratamos agora da atividade operacional do servidor, do agente público que necessita utilizar-se de técnicas de defesa pessoal, de mobilização na sua atividade. A terceira que a gente vai falar é a questão da prevenção, da cautela, né, do antecipar-se ao fato como forma de se defender. Né? O que a gente tem? Como eu falei no início, né, o ser humano, com a descoberta do fogo, começou a observar que aquilo era uma prevenção a uma situação que colocasse a vida dele em risco. Né? Fazia fogueira, dormia próximo à fogueira, utilizava o fogo para afastar animais selvagens que quisessem ali, né, atacar. Da mesma forma, hoje, na nossa sociedade moderna, como é que eu, né, cidadão, posso me defender? Primeira coisa é com a prevenção. Nós vivemos um momento atual, por exemplo, né, de Covid-19, e que a melhor forma que a gente está tendo é o quê? Prevenção, ficar em casa, evitar que se expor ao risco. Né? Então, da mesma forma, na defesa pessoal, mas como é que é? Você aconselha que eu treine e que eu necessariamente me defenda? Não. O que acontece? Existem momentos, existem contextos diversos que às vezes o melhor a se fazer é não fazer. Então, eu não reagir, eu não recomendo numa situação de risco grave que você reaja, porque sua vida é mais importante. Lembra que a defesa pessoal é fazer com que eu saia dali com vida e preservando minha integridade física e dos que estão comigo. Se o movimento que você for fazer, de defesa pessoal for colocar sua vida em risco, integridade física em risco, ou de terceiros que estejam com você, de familiares, de amigos, talvez seja interessante não reagir. Então, sempre também questionam isso, até onde você vai com a defesa pessoal. É necessário você fazer uma avaliação que a gente chama até do ciclo ODA, que acontece na sua mente, que é observar, orientar, decidir e agir, ciclo OODA, que você vai rapidamente na mentalidade ali do ser humano, você vai olhar a situação, interpretar aquela situação, decidir como agir e agir. Como eu falo, tem muitos operacionais, muitos operadores que treinam, mas não estão com o psicológico preparado para aquela situação. No dia que acontece, ele tem a técnica, ele tem o preparo físico, mas ele não tem a capacidade do psicológico preparado para aquilo. Por isso que eu sempre falo em cursos, eu falo em treinamentos, treinem as mais diversas situações, nos mais diversos contextos, para que no dia que algo te aconteça, você consiga dar uma resposta rápida e uma resposta que seja suficiente e adequada àquilo. Que nem eu falo, um indivíduo agressor X veio com uma faca para cima de mim, eu vou para cima dele? Eu falo, gente, indivíduo armado com uma arma branca, arma de fogo, olha, o que ele quer? Ele quer a chave do meu carro. Toma, sua vida vale mais. Agora, caso que já aconteceu com um amigo meu.
ele entregou a chave e o cara veio para dar uma facada nele. Aí eu vou ter que me defender, né? Eu já entreguei o meu patrimônio e agora minha vida está em risco, né? Mesmo eu parado, com mãos ao alto, não fazendo nada. Aí sim você tem que se defender, né? A sua vida que está em risco. Então, você está utilizando a defesa pessoal, né? Eu já entreguei, por exemplo, uma situação de risco ali, que você, peraí, entreguei, mas agora minha vida está em risco, eu vou ter que agir. Tem muita gente que fala assim, José, e arma de fogo? Né? Você pode passar para a gente? Eu falo, olha, posso. Orientação, reaja? Não. Mas é melhor você saber, porque numa situação de que você esteja com a sua vida ali na iminência de sofrer um dano grave, que é irrecorrível, que mesmo você não fazendo nada, você está na iminência de ser agredido ali com um disparo de arma de fogo. E você tem essa convicção, de que pode até vir a óbito. Então são situações muito complicadas, não dá para eu falar reaja, a minha orientação é não reage, porque se acontecer, é a sua vida, tanto você reagindo como você não reagindo é a sua vida que está em jogo. Existem técnicas, existem as formas, mas ainda que você conheça e domine todas essas técnicas, é necessário ter muita cautela, muita parcimônia, muita controle psicológico. E esse controle psicológico de treinar, de praticar as técnicas, praticar a defesa pessoal, também passa por isso, de você saber o momento de baixar a energia, e esperar aquela situação acabar. Isso também é defesa pessoal. Você está se preservando, utilizando a sua cabeça, a inteligência. A maior defesa que a gente tem hoje é a nossa cabeça, a nossa inteligência, a nossa capacidade de interpretar riscos. Se eu estou olhando, estou saindo de casa, por exemplo, eu vou dar uma olhadinha na rua antes, ver se tem alguém, alguém está me seguindo. Não é ficar neurótico com isso, mas é adotar procedimentos de segurança no dia a dia. Se eu for entrar no carro, olhe o carro ao lado, ver se tem alguém, às vezes eu vou entrar em casa, tem alguém chegando junto de mim, passa, vai para um lugar movimentado, tem alguém atrás de mim na rua, passa. Às vezes é mais fácil você dar a volta, fazer um caminho mais longo para onde você quer chegar do que você se colocar em risco, às vezes entrar num beco escuro. Então, a maior forma de defesa pessoal que a gente tem é a prevenção. A gente tem que trabalhar a prevenção. Assim como hoje, que nem eu falo, a gente vive um momento de crise, de pandemia, a prevenção é a melhor forma da gente se defender. E a defesa pessoal ela não é diferente. Então a gente precisa se defender, precisa evitar que as coisas aconteçam. E como eu disse, a legítima defesa é legal desde que seja também proporcional, proporcional ao meio. Exemplo, alguém te deu um tapa e você quer matar a pessoa. Isso não é defesa pessoal. Defesa pessoal é você repelir injusta agressão de forma proporcional. Então a pessoa não está oferecendo risco à sua vida, o agravo tem que ser proporcional, a sua defesa tem que ser proporcional ao agravo. Então a gente tem que ter isso em mente também. A defesa pessoal, antes de tudo, é uma atitude de inteligência, é uma atitude que eu vou procurar preparar minha mente e preparar o meu corpo também para que eu possa agir. Mas defesa pessoal, eu sou uma pessoa mais velha, eu sou mulher. Pessoal, defesa pessoal serve para todo mundo, eu indico para todo mundo. Eu dou aula para crianças, eu dou aula para adolescentes, para mulheres, para pessoas mais idosas. Todos têm condição de treinar o seu corpo para que ele reaja de uma forma funcional numa situação de preservação da sua integridade física e defesa da sua vida. Então, todo mundo é capaz de aprender, não importa a sua complexão física, não importa a sua idade. Você condicionando o seu corpo, condicionando o seu cérebro, você é capaz, sim, de conseguir êxito numa situação de defesa. E fora a questão psicológica, quando a gente treina, você começa a ficar mais tranquilo, você conhece a sua técnica, você conhece a sua capacidade, você conhece o seu corpo. Isso também é muito importante, você saber os limites do seu corpo e o que você consegue ou não fazer. A partir do momento que você treina e você treina diversas situações distintas, você prepara o seu corpo para aquilo, você prepara inclusive sua mente para aquilo, ela está trabalhando numa situação de resolução de uma crise, de um conflito. Isso também é muito importante, que você esteja preparado fisicamente, tecnicamente e mentalmente. A gente, durante os cursos, é um período rápido, que não, como eu falei, o curso tem a duração de 20 horas, curso de defesa pessoal da Escola de Governo,
mas a gente procura ali explicar a necessidade da gente estar ativamente, né, procurando uma atividade física, procurando o nosso bem-estar físico, né, para que a gente também se sinta bem, se sinta seguro. A prática de uma arte marcial, por exemplo, antes de tudo ela tem que visar o seu bem-estar, a sua saúde, né, você tem que gostar e se sentir bem fazendo aquilo. Então é necessário que você, a partir do momento que você treina, você conhece mais o seu corpo, você conhece os limites dele e você também treina a sua mente. E como eu falei, tudo isso eu prefiro treinar a vida inteira e nunca precisar usar, né? Esse é a minha meta, que nem eu falo. O artista marcial hoje, uma pessoa que treina de verdade, ele antes de mais nada ele deve ser um pacifista, né? Porque ele treina muito, ele entende, né, o que é uma agressão, o que é uma violência. E eu espero não precisar usar, de fato, porque eu treino aquilo porque aquilo passa a fazer bem ao meu corpo, porque é uma arte marcial, um sistema de atividade física que te faz bem. Então, a pessoa que treina, né, um faixa preta, digamos assim, que tenha uma conduta filosófica, né, e ética, ele vai prismar sempre pela paz, né? Ele não vai procurar arrumar confusão com alguém porque eu sou faixa preta, porque eu sei lutar, né? Isso não é uma conduta marcial do caminho das artes marciais, né, que a gente prega, né? Você tem que sempre utilizar uma técnica, um movimento, né, de arte marcial inerente também, como eu falei, a defesa pessoal, para proteger você, para proteger sua família, para proteger terceiros, mas jamais para procurar agredir alguém, né, ou ganhar algum tipo de vantagem ou fazer qualquer tipo de provocação. Pessoal, sobre nosso bate-papo de defesa pessoal, é isso, né? Eu queria abordar com vocês esses 3 pontos, né, da defesa pessoal de rua, do cidadão, a defesa pessoal, barras e mobilizações táticas dos operadores da lei e a prevenção, trazendo também aquele aspecto histórico que a gente falou no início aqui, né, do advento das artes marciais, e que toda arte marcial tem em si também a defesa pessoal, que é inerente, é transversal a todas as artes marciais. Cada arte marcial tem uma forma de fazer defesa pessoal. Queria agradecer muito a você que está assistindo, muito obrigado por dispor do seu tempo aqui para a gente trocar essas ideias, esse bate-papo. Agradecer à Escola de Governo, né, pela oportunidade e pela criatividade nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, né, de disponibilizar conhecimento aos nossos servidores. Espero vê-los num próximo encontro presencial. Espero que a gente possa estar juntos fisicamente, treinando técnicas, trocando conhecimentos, né? Com certeza vai ser muito agregador para mim, né, para vocês, para todos nós. Forte abraço, se cuidem e até a próxima.